desses. Então eu queria também agradecer a quem organizou, todo o pessoal da partida que mora aqui em São Paulo, que inventou isso, e agradecer a todo mundo que veio de fora com seus próprios esforços e que está aqui junto com a gente, que eu acho que é o melhor lugar para se estar no dia de hoje, em sendo mulher e feminista no Brasil. E então vou rapidamente dizer, dentro, evidentemente, dos meus limites e do que eu posso compreender, dizer também da alegria dessa posição que vocês me colocaram de provocadora, porque também um lugar que vocês me colocam assim, de um jeito muito generoso. Então, obrigada. E o que eu pensei sobre essa frase? Aqui em São Paulo tivemos essa reunião, vocês já devem estar sabendo, a Ionei acabou de colocar, esse encontro com a Luísa Erundina, que foi muito generosa, também muito receptiva, muito amiga, né, com a nossa causa da partida. E nesse dia ela aceitou e entrou, digamos assim, também na nossa atmosfera, que é uma atmosfera provocativa. A partida é provocativa. Esses dias eu estava num lugar que as pessoas não falavam português e foi curioso explicar o que é a partida, que é um partido no feminino, mas é um partido, a palavra, né, inverte um jogo semântico, significante, altera, enfim, alguma coisa de muito significativa nesse cenário do poder. E aí, a Luísa Erundina, que é uma pessoa muito forte, nesse dia que encontrou com a gente, falou que o poder é bom e se o poder não fosse bom, os homens não gostariam do poder, os homens sabem o que há de bom no poder e por isso eles não largam o poder. E eu naquele dia não quis discutir isso com ela, né? Não seria nem elegante, mas assim, a gente não quer o poder. A gente não é que a gente vai pegar o poder, isso aí é certo. Mas vamos pegar esse poder que é o modo como digamos, como o patriarcado, a dominação masculina, o machismo, a política tradicional entendeu o poder. Mas o que a gente vai fazer com essa coisa chamada poder não é o poder. E por isso que tantas vezes a gente usou, em princípio, uma palavra um pouco moderninha também no campo da filosofia, mas eu acho que a gente vai para um outro lugar ainda além dessa palavra. Nós usamos a palavra potência em alguns dos nossos textos, em algumas das nossas conversas, das nossas manifestações. E eu acho que nós podíamos pensar muito nessa direção. Só vale a pena produzir, construir, fazer nascer a partida e fazer com que ela exista e sobreviva e transforme a sociedade, se não for na direção desse poder, ainda que a gente precise ocupar esse lugar, que é um lugar instituído, instaurado nesse momento, justamente para alterar o metabolismo, a lógica, o sentido, a proposição inteira dessa coisa que na política tradicional chamam de poder. E poder é um termo tão bom quanto ruim, um termo tão complicado, mas é um termo vendido, é um termo que eu acho que ele não nos pertence. Por isso a gente vai ocupá-lo, vamos ocupar o poder ocupando partidos, ocupando espaço, ocupando discurso, ocupando território, ocupando governo, ocupando executivo, legislativo, destituindo, enfim, aqueles que se plantaram nesses lugares como se fossem seus por natureza, e vamos inventar uma outra coisa. Essa outra coisa que a gente inventa é com esses encontros. Eu, desde que comecei a conviver mais com o ativismo feminista, com as feministas, eu me sinto hoje muito mais desconfortável quando eu, inclusive, me posiciono assim para falar. Agora, por exemplo, eu estou falando com vocês me sentindo quase que, sabe aquele chefe indígena? Quando você é posto no lugar do chefe indígena incomodado, porque ele só vai se ferrar na posição de chefe, nós vamos constantemente colocar cada uma de nós na posição de chefe para experimentar o que significa ser um chefe indígena, que é um sujeito que tem mil obrigações com a tribo, com o coletivo, mas que não é alguém que leva nenhum tipo de vantagem na posição que ocupa. Então, na posição de fala, nós temos que
aprender, né, esse lugar e apresentar, eu acho que sempre essas motivações que são as nossas, que são as pessoais, que são aquilo, enfim, aquilo que nos move também nesse lugar pessoal dentro do cenário impessoal. Né? E agora sim, a partida para mim, vou fechar minha fala colocando essa perspectiva e aí vocês podem fazer o que vocês quiserem com essa fala, óbvio. Né? A partida para mim, ela é uma experiência política de protagonização das feministas que desejam construir a partida. Essa protagonização envolve sempre, de maneira metodológica, o protagonismo da outra. Isso a gente tem que, a meu ver, construir para que possa de fato acontecer. Como que a gente protagoniza a outra e desaparece. Ao mesmo tempo, como às vezes nós somos a outra que também precisa se colocar no lugar da protagonização, mas a protagonização como um procedimento giratório, coletivo e jamais interpretado ou levado numa linha machista, numa linha dos machos, né, da fala grandiloquente, falogocêntrica, da fala do falo, né? A fala não é o falo, não precisa ser isso, né? Acho que nós podemos ir raciocinando meio que nesse sentido. E para mim, a partida é uma coisa muito pragmática e muito concreta. E ela tem que se dar para o meu desejo, assim, sei lá, para eu ficar me sentindo confortável. Hoje, eu imagino porque eu funciono junto com vocês, como todas nós funcionamos uma junto das outras, e nós somos todas estimuladas, nós somos todas provocadas umas pelas outras e os nossos pensamentos, as nossas ideias vão também sendo afetados e modificados no processo e a gente vai descobrindo muitas coisas, né? Eu sempre me sinto assim muito descobrindo, mas eu penso que a gente tem que ser muito pragmática, que a partida é um pragmatismo feminista muito, muito intenso, muito cuidadoso, é claro, para que o feminismo persista, sobreviva, mas eu fico pensando que o nosso procedimento sempre tem que ser muito prático e muito pragmático. E o encontro desses é muito pragmático. Tudo que a gente faz em termos de audiovisual, de textos, de formação política, do que quer que a gente venha a fazer e do que a gente fez até agora, tudo tem que ser muito prático, tudo muito tem que causar e produzir acontecimento. Então, a gente tem que pensar hoje, a meu ver, no acontecimento político que nós somos. E é porque nós somos um acontecimento político, ou seja, algo que está se dando num tempo histórico, debaixo e junto com as tempestades políticas que vem se dando. A gente é também um acontecimento que envolve um enlace, uma tensão das subjetividades. Então, a gente tem que ter muita atenção para esse acontecimento, e esse acontecimento tem chamado a nossa atenção, tanto que nós estamos aqui, e chama a atenção de muitas feministas e de muitas pessoas que não estão aqui, que têm se engajado conosco, e chama a atenção de muita gente que sequer tem a ver com o feminismo, e inclusive chama muita atenção dos políticos tradicionais, e inclusive, além de tudo, chama a atenção dos machistas. Então, se de um lado nós nos fortalecemos, crescemos, aparecemos, fazemos e acontecemos, nós temos que nos preparar para um futuro cujos sinais já estão sendo expostos e que envolvem não só o nosso fortalecimento, e a gente tem que aprender a proteger muito umas às outras, mas temos que saber também que a guerra contra nós vai ser dura, porque nós não vamos parar de nos espalhar, de avançar, de crescer, de acolher e de abraçar as demais mulheres, e sejam elas feministas ou não, e na direção, enfim, de uma didático-política, de uma ético-política feminista e cada vez mais radical.
Então, estou falando isso para a gente pensar na produção da nossa articulação, das nossas articulações, dos nossos lugares pessoais e impessoais, dentro de processos bem práticos, bem concretos, bem pragmáticos. E eu não sei se eu vou ter tempo de falar isso em outros momentos, por isso eu queria dizer o seguinte, para fechar a última frase. Assim. Eu queria muito que a gente saísse dessa reunião projetando, assim, e não só projetando no sentido dos projéteis que a gente coloca para daqui a muito tempo, mas no sentido da programação, sabe? Se a gente pudesse sair com sinais programáticos para o nosso trabalho nos próximos 2 anos. Eu penso que 2018 é um marco muito fundamental. O nosso, entre aspas, empoderamento, a nossa potencialização vai crescer muito nos próximos tempos e a gente tem que manter essa marca, né, colocar cada vez mais em cena essa marca aberta, democrática, um tanto firme, mas um tanto também suave, enfim, que é característica assim, do nosso modo de proceder como feministas, mas a gente também vai ter que fazer muito programa e articular muito, porque 2018 é muito fundamental para todas nós feministas. Até agora nós temos sido massacradas por uma bancada, em primeiro lugar, burra, uma malignidade política desconhecida até agora. Infelizmente há uma novidade nesse neofundamentalismo machista e pluralista e escroto, escroto literalmente, né, que organiza o Brasil e que comanda, né, as nossas vidas. E eu acho que é a hora de uma grande guinada revolucionária, radical, numa linha feminista. Não sei se a gente precisa raciocinar tanto na linha do consenso. Acho que nós podemos ser muito razoáveis e temos que ser muito estratégicas e muito inteligentes no modo como nós vamos assim, ocupar todos esses espaços que a gente pretende ocupar, enfim, que é o nosso objetivo. Mas acho que a gente está numa guerra mesmo e daqui para fora disso é a covardia. Então, vamos ter que ser muito corajosos. Isso implica muito pragmatismo, ou seja, continuo achando que nós precisamos nos filiar, nos candidatar e ocupar com uma bancada feminista forte o Congresso e até mesmo o Senado em 2018. Eu queria que isso já tivesse acontecido em relação às prefeituras e câmaras, etc. Talvez vocês queiram fazer um partido político nesse momento. Eu não sei, não quero atrapalhar o raciocínio de ninguém, mas não sei se vai dar tempo para 2018. Continuo achando que a gente vai ter que pensar em termos pragmáticos o que é mais urgente para fazer essa reviravolta. Mas aí a gente vai discutindo. Só isso que eu queria colocar. Desculpem se atravessei algumas pautas. E vamos nessa, que a gente tem muita coisa para fazer. Yes.